a gravar. Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, não é? Depende do lugar onde se encontrem. Estamos felizes de estarem todos connosco, muito felizes, temos caras novas, bem-vindas às caras novas e muito bem-vindos aos irmãos que já habitualmente estão connosco. Hoje, então, vamos ter a nossa palestra número 25. O título do tema geral é Quem subsistirá entre os escolhidos, eleitos e fiéis, os 144 mil. Mas a palestra de hoje tem como título E a Terra foi iluminada com a sua glória. Antes mesmo de começarmos o nosso estudo, vamos pedir a direção de Deus com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós aqui estamos, Senhor, infinitamente gratos pela sua bondade e misericórdia para conosco. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos tem sustentado a todos nós até este momento. Obrigada porque a vinda de Jesus se aproxima rapidamente. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou para fazermos parte deste povo que deseja e está na disposição de levantar a bandeira, independentemente das consequências que daí advierem. Precisamos de uma preparação, Senhor, para podermos transmitir o alto clamor. E por isso precisamos que o Senhor nos batize com o seu Espírito, nos conceda agora um momento de reflexão profundo e que seja o Senhor o nosso mestre e professor. É o que lhe suplicamos com humildade em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Esta frase, que é o título do nosso estudo de hoje, e a Terra foi iluminada com a sua glória, é-nos muito familiar, não é verdade? Isto é um pedacinho de um texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 18. Sabemos que a Terra já foi há 2000 anos iluminada com a glória de Deus. E isso aconteceu através de alguém, não é? A pessoa de Jesus. Mas Deus prometeu que a Terra voltaria a ser iluminada com a sua glória. E nós acreditamos que isso vai acontecer desta vez não com Jesus Cristo, mas com os cristãos, com aqueles que aceitarem fazer a aliança que Ele nos propõe, aceitarem vestir as vestes que Ele nos oferece e aceitarem também todo o seu ministério como nosso mediador. Por isso, vamos então começar. O céu inteiro vem esperando ansiosamente pelo momento na história quando o povo de Deus esteja refletindo perfeitamente a imagem de Cristo, preparado para receber o derramamento completo da chuva seródia. Agora, percebem que esse povo tem estado se angustiando de joelhos por muito e doloroso tempo em busca de vitória sobre todo o pecado e também sobre a dessemelhança com o caráter de Cristo. Nós podemos confirmar isto no livro Primeiros Escritos, no capítulo cujo título é A Sacudidura. Finalmente, o povo reconhece os pontos dos quais têm estado em harmonia com o inimigo, bem como as mentiras nas quais tinham acreditado, que agora foram substituídas pela verdade da palavra de Deus. O coração deles está unido ao seu precioso Salvador, a quem aprenderam a amar e adorar. Eles têm caminhado com Jesus dia após dia e estão prontos para se juntar a Ele na etapa final da batalha entre o bem e o mal. O derramamento da chuva seródia será a maior manifestação do Espírito de Deus já testemunhada. Quando essa fonte abundante de glória e poder se derramar, será a assinatura de aprovação do céu de que o seu povo tem estado cooperando com Jesus na completa purificação do templo da sua alma. Ao redor do globo, luzes reluzentes serão vistas, penetrando as regiões mais remotas do mundo, enquanto as fiéis testemunhas de Deus proclamam de maneira destemida
a última mensagem da terra. Por toda a parte haverá unidade e divisão, pois a humanidade será compelida a tomar uma decisão e se posicionar a favor da verdade ou contra ela. Milhares ouvirão palavras jamais ouvidas, se apressarão para fazer as pazes com Deus e se juntar às fileiras do povo de Deus. Haverá então um poderoso exército pregando uma mensagem que sacudirá o planeta. O remanescente fiel ficará surpreso ao testemunhar o efeito das suas palavras. Ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda a parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isto está em 1 Escritos, na página 277. Jesus está agora convidando você para estar entre as suas testemunhas fiéis que estão preparadas para soar a última advertência da terra. Gostariam vocês de se unir a nós, aceitando o chamado de Jesus? Eu espero que todos nós aqui tenhamos esse desejo. Antes de começarmos a fazer a pergunta número 1, eu gostava de colocar este contexto. Não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias, mas o que é facto é que nós vamos ter agora na COP26, em novembro, do dia 1 ao dia 12 de novembro, vamos ter uma cimeira que se faz de tempos a tempos sobre questões do clima, do aquecimento global, etc. E então é curioso porque desta vez quem fez o convite foi o senhor chamado Joe Biden. Alguém conhece aqui quem é o Joe Biden? Ok, então ele é o presidente de um país que a Bíblia chama da besta que subiu da terra. Então temos aqui uma personagem que também conhecemos como cabeça de uma nação protestante apostatada, ou seja, o falso profeta, a convidar o Papa Francisco, que curiosamente é referido nas Escrituras como sendo a besta que sobe do mar, e também temos, por acaso, um outro convidado, que é o chamado de Papa Negro, que é o chefe dos jesuítas, aquela organização que foi criada para destruir o protestantismo, neste momento para destruir o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Portanto, temos aqui 3 personagens: a besta, o falso profeta, Estados Unidos, e o dragão. Usando, quando falamos de dragão, sabemos que é Satanás, mas Satanás ele não age diretamente, portanto, ele vai agir através de alguém. Neste caso, através de uma organização chamada a Ordem de Jesus, ou seja, os jesuítas. Então nós estamos a ver aqui cumprir-se o que diz lá em Apocalipse capítulo 16. Não se importam de abrir as vossas Bíblias? Apocalipse capítulo 16. Eu sei que nós conhecemos estas coisas, mas o cumprimento delas na prática, às vezes temos alguma dificuldade em identificar. Então em Apocalipse capítulo 16, vamos ler o versículo 13. E diz o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta,
vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que é que sai da boca das pessoas? São palavras, são decretos, são leis. E aqui diz que da boca destes 3, falso profeta, besta e dragão, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E o que é que são esses espíritos imundos? Versículo 14. Diz que são espíritos de demónios. Nós temos em Apocalipse 14 3 anjos, também 3. Eles voam pelo meio do céu. Mas eles têm uma mensagem para dar a quem? A toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a mensagem desses 3 anjos é para toda a gente. E é uma mensagem de salvação. É uma mensagem que apela ao arrependimento, à mudança de vida. Chama à adoração verdadeira. Só que estes 3 que nós temos aqui, estes espíritos imundos, eles não vão ao encontro das pessoas. Eles vão ao encontro de quem? Diz aqui no versículo 14, diz que, exatamente, são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, ou seja, dos presidentes da República, os cabeças das nações. E porquê é que eles vão à liderança? Para os congregar, para uma batalha, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, o que é curioso é que nós temos, precisamente este ano, 3 entidades. E essas 3 entidades convidaram cerca de 40 governantes de 40 países. Interessante. E o que se pretende, não foram só esses governantes que foram convidados também atores, artistas, economistas, cientistas, muitos istas. E é interessante que o propósito deste encontro é sair-se desta COP26, que vai ser feita em Glasgow, nos Estados Unidos, na Inglaterra, perdão, sair-se de lá com uma lei assinada. Uma lei que vai obrigar todas as pessoas a parar um dia por semana. De acordo com a encíclica papal Laudato Si, mas também de acordo com outra encíclica, a Fratelli Tutti. Então temos aqui um líder, o líder papal, que está dando as ordens, que está dando as diretrizes para que todo o mundo cumpra. E Apocalipse 13 diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então estamos a ver aqui o mundo inteiro a preparar-se, os governantes a preparar-se para uma batalha. Eu pergunto, será o cumprimento de Apocalipse 16, 13 e 14? Fica um ponto de interrogação para que nós não durmamos, mas acordemos. Porque Deus nos está a chamar para fazer parte de uma tropa de elite. Uma tropa de elite capaz de enfrentar esta batalha. Mas a nós, Deus chamou-nos para defender o nome de Deus, defender a verdade. E a verdade não é o domingo, é o sábado. E a verdade pela qual Cristo morreu é a nossa individualidade. E a Fratelli Tutti é uma encíclica que o Papa tem estado a insistir para que todo o mundo
renuncie à sua individualidade a troco do bem comum. Jesus morreu pela nossa individualidade, pela nossa liberdade de escolha. Então agora temos aqui um outro poder na Terra que está dizendo que nós temos que renunciar à nossa individualidade. Quer dizer, não podemos pensar por nós próprios. Nós temos que dar o direito de pensar ao outro. E como se isso não bastasse, ele está várias vezes a repetir que a individualidade é um vírus que tem que ser exterminado. Meus irmãos, convém nós estarmos a dar conta de que Deus está levantando um povo, está convidando pessoas que estejam na disposição de se manterem fiéis àquilo pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu. A nossa individualidade, a nossa liberdade de escolha, o santo dia do Senhor que é o sábado. Convém nós termos esta consciência. Nesse sentido, a pergunta número 1 diz: por que o derramamento do Espírito Santo é uma necessidade para o povo de Deus? Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. O que é que Deus nos está a convidar? A sermos testemunhas. Testemunhas daquilo que Deus pode fazer no ser humano e através do ser humano, com a sua graça. E ser-me-eis testemunhas. Há uma mão levantada. Desculpa, Laurita, não tem o rosto, mas pode falar. Segue, Belinha. Não. Ok, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade. Ok, então vamos continuar. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. E diz-nos na Revienderal do dia 29 de novembro, a obra do Espírito Santo é imensuravelmente grande. É dessa fonte que o poder e a eficiência chegam ao obreiro de Deus. Como Cristo foi glorificado no dia do Pentecostes, assim será novamente glorificado na obra final do Evangelho, quando ele preparar um povo para resistir ao teste final no encerramento do grande conflito. E esse momento está se aproximando, irmãos. Tem a ver com aquilo que falávamos há pouco. A chuva serôdia dará ao povo de Deus aptidão espiritual para apresentar as 3 mensagens angélicas com grande poder, assim como os discípulos pregaram a verdade presente em sua geração. Então, repara, irmãos, temos aqui 3 mensagens angélicas e 3 espíritos imundos, também com mensagens, porque sai da boca deles. É uma mensagem que eles proclamam, que eles defendem. Então nós temos aqui uma batalha de mentes, não de punhos. Martinho Lutero diz que nós devemos combater com as ideias, mas recolher os punhos. Mas o que é facto é que estes 3 demónios, eles não estão interessados em debater ideias. Eles estão interessados em arregaçar as mangas e estender o punho. Então nós temos que ter consciência de que os momentos que se avizinham são muito solenes, mas também muito gratificantes, porque já vimos há pouco que Deus vai fazer coisas imensuravelmente grandes. Não é bom? E vai fazê-las através de nós. Continuando, Ellen White viu que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Lembram-se quando foi o clamor da meia-noite?
Sabem quando foi o clamor da meia-noite? Foi em 1844, 43, 44, ou seja, foi no início do tempo do fim. Agora, porque era meia-noite, ouviu-se um grito, aí veio o esposo, lembram-se? Quando foi precisamente proclamada esta mensagem. Por isso foi classificado ou designado como o clamor da meia-noite. Tem a ver com a parábola das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se um grito. Ok, então foi nessa altura. Mas agora é o alto clamor. Por que alto clamor? Porque é uma mensagem, é um clamor que vai se fazer ouvir por algumas pessoas, mas toda a gente no mundo vai ouvir. Ok, vamos continuar. Por meio do poder da chuva serôdia, a mensagem da justiça de Cristo envolverá todo o planeta e ajuntará no aprisco todas as pessoas sinceras. A chuva serôdia também fortalecerá o povo de Deus para subsistir durante o grande tempo de angústia, quando todo o apoio terreno lhes for tirado. A chuva serôdia dará condições ao remanescente final para atravessar o tempo de angústia de Jacó, quando Satanás tentará ao máximo desanimá-los, enquanto os ímpios ameaçam destruí-los. Então a pergunta é, por que que o derramamento do Espírito Santo é uma necessidade para o povo de Deus? Alguém quer dar alguma resposta? Para que possam ficar de pé nesse período difícil. Exatamente, para que possam ficar de pé. Não desistir. Cristo vem logo. Não vai ser fácil. Pergunta número 2. Como exatamente deveremos nos preparar para receber o derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo? Então significa que precisa haver uma preparação. Exatamente. Diz-nos no livro dos Atos dos Apóstolos, página 30.6. É pela oração perseverante que entramos em comunhão com Jesus. Seu próprio exemplo é uma garantia. O exemplo de Cristo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, essa garantia será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Cá temos a batalha. Portanto, podíamos perguntar, mas será que vai ser possível vencermos nessa batalha quando o mundo inteiro vai estar envolvido? Quando o dragão, a besta, o falso profeta e todo o mundo, incluindo os governantes, os legisladores, os juízes, tudo contra nós, será que isso é possível? Temos uma garantia, o próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é garantia de que podemos ser mais do que vencedores. Então, a linha A, voltando-nos para Jesus de todo o coração por meio da confissão e do arrependimento. Diz-nos no livro dos Atos dos Apóstolos, num texto que nós já exploramos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, que é a chuva serôdia. Portanto, a chuva serôdia não vai poder cair sobre uma pessoa que não tenha os seus pecados apagados. E só pode ter os seus pecados apagados quem deles se arrependeu e converteu. Há uma sequência aqui. Continuando. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, diz-nos: pela oração e confissão do pecado precisamos preparar o caminho do Rei. Ok, pela oração e confissão do pecado. Mas aqui não está tudo. Lembram-se o que é que diz em Marcos, capítulo 8, versículo, vamos lá rapidamente,
Marcos, capítulo 8, também fala em Mateus, mas agora vamos abrir em Marcos, e são palavras do próprio Cristo. Palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 34, 8:34. E chamando assim a multidão com os discípulos, o que é que nós somos? Discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. tome a sua cruz e siga-me. Então, não basta arrependermos-nos e convertermos-nos. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. O que é que Jesus fez? Ele renunciou a tudo quanto tinha, irmãos. E Jesus é muito direto. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A linha B. Precisamos também entregar a nossa alma para ser guiada e controlada pelas forças divinas, porque existem outras forças, também sobrenaturais, e elas são poderosas. E diz-nos que na meditação matinal Maravilhosa Graça, Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. Muitos há que creem e professam, todavia não entregam a alma para ser guiada. O gigantão. Vovozinha. Vovozinha. Oi. Não entregam a sua alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Irmãos, isto é muito importante. Não entregam a sua alma para ser regida e guiada pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E eu lembro-me, irmãos, de uma citação, peço desculpa porque ela está por aqui perto, eu vou já encontrá-la. Uma citação que encontramos no livro, no segundo volume, no primeiro volume de Testemunhos Seletos. Quem tem este pequeno folheto, Preparação para a Chuva Serôdia, é muito velhinho, é muito pequenino, mas é uma preciosidade. Então aqui ele só tem textos do Espírito de Profecia. E neste texto que eu vou ler, que é do primeiro volume de Testemunhos Seletos, página 116, diz o seguinte: o homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás. Isto tem a ver com a mente. Nós somos naturalmente inclinados a seguir as sugestões de Satanás. Vejam ao ponto de depravação que o pecado levou o ser humano. Continuando. E não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. E agora diz assim: Satanás está preparando os seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus eles não compreendam que é ele. Então, irmãos, as sugestões de Satanás na nossa mente são tão fortes que o ser humano pensará serem os seus próprios pensamentos. E muitos não se vão dar conta de que são sugestões de Satanás. Belinha, você pode colocar esse texto no grupo depois? Depois, sim, posso. Por favor. Exatamente.
naqueles documentos que nós estivemos a estudar, no documento que tem por título O Julgamento dos Vivos e o Apagamento do Pecado, lembram-se? Documentos que nós estudamos, o nosso grupo começou desta forma. Diz-nos na página 5 o seguinte. Eu vou ler este parágrafo porque eu acho que é importante, na medida em que nós estamos a ver aqui uma batalha entre aquilo que o Espírito Santo nos comunica e aquilo que o espírito dos demónios pretende comunicar-nos. Daí a necessidade de nós conhecermos a voz de Deus. Então diz assim, essa afirmação de Jesus, que está em João 10, que diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então, essa afirmação de Jesus resume todo o plano da salvação. Satanás é nosso inimigo, o estranho. Jesus é o pastor, cuja voz devemos escutar para sermos salvos. É importante aprendermos a conhecer a voz de Jesus, porque Satanás tenta nos cortejar de qualquer maneira que puder. E agora reparem isto, irmãos. Em função da nossa natureza caída, conseguimos ouvi-lo naturalmente. Os irmãos estão a perceber o que é que está aqui? Conseguimos ouvi-lo, a Satanás, naturalmente, sem perceber o perigo que estamos enfrentando. Então, irmãos, se para nós ouvirmos a voz de Deus é-nos tão difícil, por outro lado, é absolutamente natural para nós ouvirmos a voz de Satanás. Estão a ver a necessidade de mantermos um relacionamento absolutamente estreito para percebermos que aquela sugestão que estamos a receber, de que lado é que ela vem? Se vem do Espírito Santo ou se vem de outro Espírito. Então voltemos... Temos aqui uma mão no ar, temos uma mão da Cleonice que está... Sim, irmão Cleonice, diga. Irmã, essa voz de Satanás, ela é sutil, porque às vezes ela usa pessoas que estão do nosso lado para dar desculpa que isso não é pecado, você está ficando doida, você está muito assim, muito impressionada, e o pior que às vezes, se você não prestar muita atenção, você acaba acreditando, acaba sendo levado, você acaba achando que você está ficando neurótica mesmo, que você está ficando muito assim, apegada a ler muito, a estudar muito. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós podemos falar sobre isso, irmã, e penso que no desenvolver deste tema, que não vamos concluir hoje, nós vamos falar sobre isso, está bem? Vamos falar sobre isso. Então, eu vou recapitular o texto do Espírito de Profecia que li há pouco. Deus promete o dom do Espírito Santo à sua igreja. Muitos há que creem e professam, todavia não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. A linha C, humilhando o nosso coração, amando-nos uns aos outros, e não lutando pela posição mais elevada. Então diz-nos em Testemunhos para a Igreja, volume 8, só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, é que o Espírito Santo foi derramado. Estavam unânimes, todas as divergências haviam sido postas de lado. Mensagens Escolhidas, volume 1. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma,
quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota, nem um tilo. A linha D. Orando de maneira fervorosa e persistente pelo derramamento da chuva serôdia. Mas como nós já falámos aqui, é importante orarmos pela chuva serôdia. Mas não nos esqueçamos que a chuva serôdia não vai cair a não ser que nós tenhamos os nossos pecados apagados. E isso só acontece àqueles que confessarem e deixarem de uma vez por todas o pecado. Então não adianta muito estar uma pessoa a orar pelo Espírito Santo se ela não está na disposição de abandonar o seu pecado. Então, em Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz os relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva do campo. Testemunhos para Ministros diz: devemos orar para que Deus descerre a fonte da água da vida. Oremos, pois, com o coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Se com fé orarmos pela bênção, recebê-la-emos conforme Deus nos prometeu. Um outro item, unificando-nos sob a bandeira da verdade. Então já temos aqui alguns pontos através dos quais nós podemos e devemos preparar-nos para receber a chuva serôdia. Estes pontos que estamos a ver aqui são a preparação para receber a chuva serôdia do Espírito Santo. E então diz-nos, unificando-nos sob a bandeira da verdade. Diz-nos o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, o seguinte: o Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da Igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros, inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências. São coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Antes de se poder cumprir a profecia, os filhos de Deus precisam afastar todo o pensamento de suspeita com referência aos seus irmãos. E nós muitas vezes é-nos sugerido, não é, fazermos certos comentários acerca de outros irmãos, mas cabe a nós afastar completamente esse pensamento, reclamando o sangue de Jesus, porque se do pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Amém. 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 Continuando. Antes de se poder cumprir a profecia, os filhos de Deus precisam afastar todo o pensamento de suspeita com referência aos seus irmãos. Os corações devem bater em uníssono. Soam aos meus ouvidos as palavras união, união. A solene e sagrada verdade para este tempo deve unificar o povo de Deus. E importa que morra o desejo de supremacia. Todos os outros objetos de interesse devem ser absorvidos por um único. Quem se assemelhará a Cristo no caráter? Quem esconderá mais completamente em Cristo o próprio eu? Estas deviam ser as duas perguntas que deviam estar norteando a nossa vida. Tendo a disposição também de testemunhar por Jesus.
Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo, desculpem, peço desculpa que eu fiquei sem o documento de repente. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Quando tivermos uma consagração plena de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse facto derramando o seu Espírito sem medida, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Irmãos, o facto de nós estarmos orando, pedindo o batismo do Espírito Santo, pedindo a chuva serôdia, se nós pudéssemos ouvir a Deus, ouviríamos esta pergunta: para que é que tu queres a chuva serôdia? Era isto que Deus perguntaria. Para que é que tu estás pedindo pela chuva serôdia? Se tu não estás a viver a chuva temporã, se tu não estás reconhecendo o teu pecado, se tu não estás disponível para trabalhar pelos outros agora, para que é que queres a chuva serôdia? Só, irmãos, aqueles que estão nesta disposição de trabalhar para o Senhor intensamente, só aqueles que querem a chuva para corrigir os pecados. Pois é, mas a chuva serôdia não é para corrigir os pecados. Isso é a chuva temporã. É na chuva temporã, são aqueles apelos do Espírito à nossa mente que nós precisamos conhecer e compreender, distinguir essa voz que nos estão a chamar ao arrependimento e à mudança de vida, ao abandono daquele pecado que a gente gosta tanto de fazer e fazer e dizer. Isso é a chuva temporã. Deus nunca irá derramar a chuva serôdia se nós não estivermos a absorver toda a chuva temporã. Percebem? E a dar fruto. O fruto de justiça. Ok, então pergunta número 3. Somos nós admoestados a orar fervorosamente pelo derramamento da chuva serôdia? Diz-nos em Testemunhos para a Igreja no volume 5. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Sem o Espírito e o poder de Deus será em vão trabalharmos pela verdade presente. Eventos finais. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional, isto é muito interessante, será proporcional à intensidade do nosso desejo. Ou seja, aqueles que mais desejam são aqueles que mais vão receber, porque são aqueles que estão na disposição de não se importar com as consequências, de renunciar a tudo quanto têm, a todos os prazeres, de trabalhar para o Senhor, de falar a verdade. Percebem? Então, a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo, à fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos foram concedidos. Aqui está o que falávamos há pouco. Se neste momento em que o Senhor, através da chuva temporã, tem estado a derramar tanta sabedoria, se nós não estivermos a viver à altura dela, para que é que queremos mais? Deus não vai fazer isso, porque diz a Bíblia que Deus não dá pérolas
a porcos, e neste momento a luz que temos recebido são autênticas pérolas. Precisamos orar fervorosamente a Deus pelo dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência as nossas petições ao trono. Isto encontra-se em Fundamentos da Educação Cristã. Pergunta número 4. O que pode impedir uma pessoa de participar do refrigério, que é a chuva serôdia? Vamos pensar, o que é que pode impedir uma pessoa de receber o Espírito Santo? Como pode ela limpar o caminho a fim de receber a chuva serôdia? Então Ellen White responde através do livro Primeiros Escritos e diz o seguinte: vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e a ação. Deveríamos, portanto, nos aproximar mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar na sua presença. Por isso, meus irmãos, se o Espírito é santo, ele só vai poder cair sobre um vaso que esteja santificado. Não pode estar sujo. E ela continua em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Um vaso vazio, vazio do eu. Exatamente, vazio e limpo. Muito bem. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Ellen White é absolutamente clara. Cooperamos com Jesus quando lhe pedimos que nos mostre os defeitos em nosso caráter, comportamentos, pensamentos, sentimentos, inclinações, impulsos e atitudes erradas. A seguir, lhe pedimos para nos purificar e apagar todos os nossos pecados, preparando assim o caminho para que a chuva serôdia possa encher os nossos vasos vazios. Então, de facto, veremos que o texto de Daniel 8:14, a purificação do templo da nossa alma, não é apenas uma auditoria celestial realizada por Jesus sem a nossa participação, mas sim uma realidade viva em nossa vida. E Ellen White diz, no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, o seguinte: não há coisa alguma, eu conheço este texto de cor, gosto imenso dele, não há coisa alguma que Satanás tema tanto. Satanás teme, ele não é aquele fortalhaço. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre o quê? Uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. O que é que significa impenitente? Que não se quer arrepender. Muito bem, Isaac. Então, reparem,
Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu espírito sobre uma enfraquecida igreja e um povo impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até ao fim do tempo. Não somos, porém, ignorantes dos seus ardis. É possível resistir-lhe ao poder. Amém. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Isto é uma promessa? É uma promessa. Precisamos agarrar-nos às promessas? Precisamos. E continua. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Satanás não tem esse poder. Vamos ficar por aqui, chegou a nossa hora. Ficamos na pergunta número 5. Eu peço aos meus secretários que tomem nota, por favor, e vamos dar um espacinho para alguma dúvida, alguma questão que os irmãos queiram colocar. Elis, Belinha, aquela hora que eu perguntei, na verdade, está acontecendo à minha volta. Então, eu perguntei porque poderia estar acontecendo à volta de outras pessoas, elas também estarem sendo tentadas através de outras pessoas. Sim, irmã, é verdade, acontece, na minha também acontece, uma certa pressão e umas vozes, não é, que vêm procurando convencer-nos que estamos a ir longe demais, que já estamos a ficar muito fanáticos, e não só, existem depois outras sugestões, como por exemplo aquela vozinha que diz assim, também não podemos ser tão rigorosos, também não podemos ser tão fanáticos. Uma vez só, qual é o problema? Deus compreende, Ele conhece a nossa natureza, sabe que somos pó, somos fracos. Estas e outras vozes e outras sugestões levam-nos a poder não avançar. Por isso, nós precisamos estar bem alicerçados nestes textos do Espírito de Profecia, porque para Deus não há meio termo. Aliás, o estado da Igreja de Laodiceia tem sido o meio termo. Ela nem é completamente do mundo, nem é completamente de Deus. Ela é adúltera, porque ela tem dois amores. Ela ama a Deus, mas ela também ama outros prazeres. Ela ama ir à igreja, mas ela também ama ir a outros lugares de diversão. Enfim, então é mais nesse sentido. E ela acha que tem a mensagem correta, então não tem mais nada para aprender. Exato. E ela acha, muitas vezes, que vai pecar até Jesus voltar, porque vem sendo ensinado certas coisas dessa forma pelos... Exatamente. Ok, vamos então fechar com uma oração. Assim, o irmão Eduardo queria dizer alguma coisa. Era só uma sugestão que antes que saia do YouTube, talvez fosse antes, alguém ainda não viu, ver o último do Walter Weid. Walter Weid. O Papa Francisco, a Agenda Jesuíta. Sim, eu já enviei, obrigada. O outro do Natanael já saiu e... Mas agora está numa outra plataforma, portanto, se vocês quiserem ainda esse do Natanael, eu posso enviar porque está noutra plataforma, não está no YouTube. No terceiro anjo vem tudo cheio de cortes agora. Pois. Agora, este do Papa Francisco está muito interessante, e aliás, como todos,
Chegou a hora de dizer a verdade, não é? Chegou a hora de dizer a verdade. Mais alguma? É incrível que ontem, na hora que eu fui cortar o meu cabelo, porque eu estava me sentindo muito incomodada com o calor, a cabeleireira veio cortar aqui em casa. Eu não estou saindo de casa. E aí, as nossas reuniões passadas, você vê como que o Espírito Santo é maravilhoso, como que ele atua. Eu nem sabia de nada, porque nem televisão eu estou assistindo, e eu não falei, só falei do Papa Francisco e de John Biden, né? E explicando o poder, né, de um e o poder de outro. Ainda falei assim, isso não quer dizer que são eles, é a instituição. Mas foi falando sobre aquelas coisas que nós conversamos. Então, assim, eu fico tão emocionada, tão grata a Deus por Ele estar dando esse momento para nós. Amém, irmã. Eu também. Graças ao Senhor, tivemos hoje 25 pessoas, não é? Conosco. Ok, não Ô, Belinha, só mandar então o link desse outro, do Natanael, né, que você falou, Sim. Que está em outra plataforma, por favor. Sim, eu vou colocar no grupo e também aquela citação que eu referi há pouco do primeiro volume de Testemunhos Seletos. Ok. Tá bom. Grato. Ok, então vamos fechar com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, tem sido uma bênção estes momentos que temos passado juntos. Tem sido uma bênção a luz que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor nos está a trazer uma fortuna autêntica, cheia de pedras preciosas, que são todos estes textos que estão espalhados pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Que o Senhor nos ajude a valorizar isto. Que o Senhor nos ajude a valorizar o grande sacrifício que Jesus fez por nós. E como ainda neste momento Jesus está levantando as mãos diante do seu Pai e está dizendo, Pai, o meu sangue, Pai, um pouco mais. Eles estão quase a conseguir a vitória, por favor, um pouco mais de tempo. Que nós possamos ter consciência do tempo em que vivemos. Que o Senhor nos dê essa clareza de mente e nos dê o poder do seu Espírito. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.